galera, para o nosso inscrição aqui mais uma vez, meu Deus! Dia 6 de 365 e hoje finalmente Isaac nasce. Vamos continuar essa história maravilhosa que mudou a humanidade e é isso. Let's bora que Jesus é bom, que importa. Vamos correr, porque lá os últimos capítulos, eles são imensos. Então bora correr, porque Jesus é bom, que importa. Vamos lá. Gênesis capítulo 21, versículo 1. O nascimento de Isaac. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Lembra ontem, para honra e glória do nosso Senhor Cristo, que nós vimos que Deus prometeu para Sara que ela seria mãe de muitas nações? Então, Deus foi bondoso com Sara e fez o que prometera. Ou seja, o menino nasceu. Lembra que um ano antes, os 3 homens foram se encontrar com Abraão? Então, aqui tá. E Deus falou, olha, daqui a um ano, você vai estar ali no colo com esse menino. E olha o menino aí, olha Isaac aí já nascendo, que maravilha. Versículo 2, Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Lembra? Há um ano atrás. Então, um ano chegou e aconteceu. Abraão deu o nome de Isaac ao filho de Sara. Abraão deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe dera. Lembra que Deus falou que o filho será Isaac para quê? Para que todos que ouçam riam com ela. Então, tá aí. Toda vez que a gente lembrar de Isaac, a gente lembra e se alegra porque ela negou, disse que não ia ter filho e tal. Mas Deus pergunta, o que é impossível para Deus? Então, nada é impossível para Deus. E Abraão, né, cumprindo a promessa, foi lá e deu o nome de Isaac para o filho. Versículo 4. Quando seu filho Isaac tinha 8 anos de vida, Abraão circuncidou. Ou seja, cumprindo a promessa da circuncisão, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Aí você vê. Ele tinha 100 anos, velho. 100 anos esperando a promessa se cumprir. Que é, dele ter um filho. 100 anos. Versículo 6. Aí só abrindo um parênteses, às vezes a gente para assim e fala, meu Deus, já era para eu ter tal coisa, já era para eu ter feito isso. Meu Deus, o Senhor prometeu, cadê? Abraão demorou 100 anos. Mas a questão é, Deus não tarda. Deus vem no tempo certo. Versículo 6. E Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Olha que maravilha. Glória a Deus. Versículo 7. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhes dei um filho em sua velhice. Olha que maravilha. Ela jamais imaginaria. Não era algo corriqueiro. A gente não vê uma pessoa com 100 anos, né, tendo filho. Mas aí, se Deus assim escolheu, acabou. Se Deus falou, não tem conversa. Abraão expulsa Agar e Ismael. Versículo 8. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. Versículo 10. E disse a Abraão, livre-se daquela escrava e de seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Aí você vê, né? Um problema leva o outro, um problema leva o outro, um problema leva o outro. Olha, geralmente, não é regra, mas geralmente as coisas que começam errado, elas tendem a terminar errado. Geralmente isso acontece, sabe? Então assim, tenha muito cuidado com as coisas que você começa na sua vida. Pelo amor de Deus, tenha cuidado, sabe? Para, pondera, pensa, ora. Porque assim, geralmente as coisas que começam errado, elas tendem a dar errado. E aqui é o problema. E até hoje, né, o problema persiste. Vamos lá, versículo 11. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia seu filho, claro. Ali tá seu pedaço, ali tá seu descendente, ali tá seu pedaço. Isso é algo terrível para um pai. Versículo 12. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda
tudo o que Sara lhe pedir. Porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Aí você vê, aí aquilo que a gente já estava conversando, né, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Deus, ele não olha só para o contexto, mas ele olha também para você de forma individual. Deus podia simplesmente estalar o dedo e fazer tudo, mas ele considera a pessoa, ele considera você de forma individual. Ele considera você como pessoa, você como único, você como específico. Deus considera isso. E Deus deixa claro, olha, pode ficar tranquilo em relação ao menino e à escrava. Atende tudo que ela pedir, que Sara pedir. Ou seja, o que ela falar, pode fazer. Porque por meio de Isaac, aí Deus mais uma vez recobra a consciência a Moisés, a Abraão. Olha, é por meio de Isaac que a promessa está feita. É por meio de Isaac que a aliança está cumprida. Foi cumprida, que ele nasceu, mas está se cumprindo. Que o Messias vai vir através dele, através de Isaac. Versículo 13. Mas também o filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Lembra aquele princípio que nós vimos, né, ontem, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, ontem, anteontem? Olha, presta muita atenção nisso. Você é tipo um guarda-chuva. Deus abençoa você e todos que estão ao seu redor também estão protegidos da chuva. Entende? Porque você é um guarda-chuva. Onde você está, as bênçãos elas fluem ao seu redor. Então, pelo fato da bênção estar sob Abraão, a bênção também chegou ao filho da escrava, a Agar. Versículo 14. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-as a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Versículo 15. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto. Diga-se de passagem, quando ela fala, ela deixou, a lei do Senhor, ela fala, ela deixou o menino, esse menino já tinha mais ou menos uns 13, 14 a 16 anos. Ou seja, já não era mais um menino, já não era mais uma criança. Mas justamente no hebraico, isso aqui dá a conotação e dá todo o entendimento de que era um jovem que tinha força, tinha saúde, mas ele estava totalmente desidratado. Inclusive, o próprio contexto diz, acabando a água da vasilha. Ou seja, ele estava sofrendo ali uma insolação. Ele estava no meio do deserto e já não tinha mais perspectiva de viver. Ou seja, sua força, sua energia, sua saúde já era inútil. Ele já não tinha mais capacidade nenhuma. Ele era como uma criança, um menino dependente da mãe. A mãe ainda tinha um pouco de força, mas ele não. Então, justamente, o Senhor, ele mostra, né? Deixou o menino justamente mostra que esse jovem ele já estava em uma situação absurdamente deplorável, a ponto de fato, voltar ao pó. E foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentado ali, perto, começou a chorar. E aí presta atenção nisso. Deus ouviu o choro de quem? Da mãe? Não, do menino. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse. E aí você vê por que Deus ouviu o choro do menino. Olha, ela não era esposa de Abraão. A bênção tinha chegado a ele, não a ela. Mas pelo fato dela ser mãe do menino, a bênção também chega até ela. Mas primeiro chegou ao menino, para depois chegar a ela. Entende? É tipo uma cascatinha. Deus, ele vai abençoando, abençoando, abençoando. Por isso que eu digo, o evangelho é para você até chegar em você. Chegou em você, já não é mais sobre você, é sobre o próximo. Inclusive, aproveita aqui, curte aqui, para esse vídeo, essa live chegar em mais pessoas, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Isso é tudo que eu posso fazer. Mas curtir aí, só você pode fazer isso. Então curte aí, para chegar em mais gente, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Bora continuar. E Agar lhe disse, o que aflige Agar? Deus perguntando a Agar. Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Deus ouviu quem chorar? O menino chorar. Lá onde você o deixou. Versículo 18. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. E aí você vê, mais uma vez reafirmando, ele é filho de Abraão. Logo, Deus tem uma aliança com Abraão e logo todos seus descendentes também têm essa aliança. Acabou, não tem para onde correr.
Se você aceitar Cristo, se você tem a Cristo, se você crê em Cristo, pode ficar tranquilo, porque é você e os que estão ao seu redor. O Senhor, ele vai chegar, a graça dele vai chegar no tempo certo, no momento certo. Se você, sozinho na sua casa, só você crê em Cristo, não tem problema não. Por quê? Porque você ali é a luz. E a luz, ela muda o ambiente. Acabou, não tem o que fazer. Versículo 19. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. E aí você vê, né? Deus abriu os olhos. Aquela fonte talvez já estivesse lá e ela não tivesse visto. Mas a partir do momento que Deus abre nossos olhos, nos dá a sabedoria, tudo muda. A gente passa a ver fonte onde não existia. Aqui é o caso de H. Foi até lá e encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Versículo 20. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. O acordo entre Abraão e Abimeleque. Naquela ocasião, Abimeleque, lembra de Abimeleque? Então, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Você vê, ele era tão abençoado por Deus, ele vivia tão em integridade com Deus, que os outros também viam isso. Olha que bênção. Por que eu digo que bênção? Porque assim, olha, nós somos a Bíblia que o mundo lê, sabe? Você, onde você está, as pessoas estão lendo você. Você está levando o evangelho ou não. Ou você está levando o evangelho ou você está levando a perdição. Pela sua vida. A realidade é essa. Tudo que você curte, tudo que você compartilha, tudo que você fala, tudo que você interage, ou está levando alguém para o céu ou está levando alguém para o inferno. Querendo ou não, gostando ou não, essa é a verdade. Agora, jura-me diante de Deus que não vais enganar-me, nem a mim, nem a meus filhos e descendentes. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro, com a mesma bondade com que te tratei. E aí você vê, Abimeleque viu que Abraão era muito abençoado por Deus, e Abimeleque ficou com medo. Olha, é melhor fazer um acordo com ele. Para quê? Para Abraão e os seus filhos, seus descendentes, não fazer algo mal para mim. Porque eu quero estar em paz, sabe? Eu quero ter paz, eu e minha descendência, claro. Respondeu Abraão: eu juro. Acabou. Falou, tá falado, não tem esse negócio. Todavia, Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: não sei quem fez isso. Não sei quem fez isso. Nunca me disseste nada. E só fiquei sabendo disso agora. Então Abraão trouxe ovelhas e bois, deu-os a Abimeleque, e os dois firmaram um acordo. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, pelo que Abimeleque lhe perguntou: que significa esses 7 ovelhas que separaste das demais? Abraão respondeu: aceita essas 7 ovelhas das minhas mãos como testemunho de que eu cavei este poço. Pronto, para resolver a situação. Por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmado esse acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandantes de suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tamareira em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E aí você vê, esse padrão se repete, esse padrão se repete, esse padrão se repete. Sempre Abraão invoca o nome do Senhor. Sempre Abraão levanta altar e invoca o nome do Senhor. Sempre Abraão está invocando o nome do Senhor. Olha, nossa vida tem que ser um altar. Nossa vida tem que ser o tempo inteiro a gente invocar o nome do Senhor. Em tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente vive. Tem que ser sempre invocando o nome do Senhor. Versículo 34. E morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Olha que maravilha. Deus prova a Abraão. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Passando algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Olha, quando Deus nos põe à prova, não é que Deus é mau, não é que Deus é cruel, não é que Deus é nada de negativo. Não. É porque Deus quer que o nosso coração seja exposto. Ainda havia no coração de Abraão dúvida. Ainda havia no coração de Abraão receio. Ainda havia no coração de Abraão medo. Abraão não tinha se entregue de fato, de forma total. Ainda tinha coisas que precisavam ser mudadas e transformadas.
Deus sonda e conhece nosso coração. E ele sabe que precisa ser mudado e transformado. Por isso que Deus chamou Abraão e pôs Abraão à prova. E Abraão respondeu, eis-me aqui. Versículo 2. Então disse Deus, tome o teu filho, seu único filho. E presta atenção nisso. Teu filho, seu único filho. Por quê? Porque o filho da promessa é Isaac. O filho que Abraão conversava com Deus era Isaac. O filho que Deus garantiu para Abraão, o da promessa, é Isaac. Tome teu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Você vê, Deus não tem rodeio. Deus já foi direto. Abraão, pronto. Tome seu filho, seu único filho, e sacrifique-o a mim. Agora você vê, um homem que tinha feito 100 anos quando seu filho nasceu. 100 anos. 100. Passou a vida inteira esperando esse menino. Passou a vida inteira aguardando essa criança. Passou a vida inteira sonhando e pensando e querendo e almejando. Pronto. Simplesmente agora que Deus dá, Deus vem e toma. Não, pronto, vem, eu quero. Rapaz, é ter muita fé, viu? É ter muita fé. É realmente ter uma fé assim absurda. Mas aí que tá. Tem uma questão aqui. O relacionamento que ele tinha com Deus era tão forte, ao ponto dele ter entendimento que o Senhor seja louvado. Eu sei em quem eu creio. Acabou. Na manhã seguinte, e aí você vê, não foi daqui a um ano, não foi daqui a 10 anos, não. Na manhã seguinte, no outro dia, Deus falou com ele, talvez de tarde, de noite, não sei, no dia anterior. E na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, olha, a viagem não foi um dia, nem 2, nem foram 3 dias. Esses 3 dias aqui, eles provavelmente comeram, dormiram, conversaram, riram. Terrível. E Abraão já sabia o que ia acontecer. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. E aí você vê, eu e o rapaz vamos até lá. Isaac já não era uma criança. Esse termo aqui, rapaz, é o mesmo termo de jovem. Jovem é aquele que não é casado. É aquele que tem, né, determinada idade e que não é casado. Ou seja, já tem discernimento. E tá na transição, tipo, não é casado e também não é criança. Já tem discernimento. E aí que tá. Eu e o rapaz, eu e o garoto, eu e o jovem, vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Olha, esse voltaremos aqui, justamente é o entendimento de que Deus pode fazer o extraordinário. Deus pediu o menino, tudo bem, já dei. É de Deus, acabou. Mas Deus pode me retornar. Deus pode me devolver. Ou melhor, se Deus me deu, Ele vai me devolver. Se Ele me deu. Se foi Ele quem me deu. Ou seja, que Abraão tá falando? É porque Jó também passa por uma situação muito semelhante. Mas o que Abraão tá falando? Abraão tá falando assim, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Lembra de Jó? Então, literalmente é isso. Eu confio não na coisa, mas eu confio em quem dá. Eu não confio na vida, eu não confio nessa nada. Eu confio em Deus. Acabou. Minha fé está em Deus. E se Ele me deu o meu filho, é meu. Ou seja, vamos e voltaremos. Eu creio na ressurreição. Eu creio na ressurreição. Ponto. Versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai. Abraão, sim, meu filho. Respondeu Abraão.
Respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eu acho que até aí Abraão já estava assim, apesar dele crer em Deus, confiar em Deus, a esperança dele está em Deus, claro, óbvio, né? Mas assim, eu acho que ele como pai já estava com o coração assim, rapaz, já estava com o coração apertadíssimo. Mas quando o filho olha isso tudo, entende isso tudo e faz essa pergunta assim, direto, papum, eu acho que o coração dele quase sai pela boca. Mas Abraão fez o quê? Lembrou em quem ele crê. Lembrou quem Deus é. O que é que Abraão responde? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Olha, a gente tem que entender que Deus não quer nosso mal. Ah, mas Deus queria levar Isaac para ser sacrificado. Mas se Deus quis isso, é porque é algo bom. É, porque é algo bom. Sabe por quê? Porque Deus é bom. A natureza de Deus é ser bom. Deus não consegue fazer o mal porque ele é bom. A natureza dele é boa. Se ele é bom, se a natureza dele é bom, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, tudo que ele faz é o quê? É bom. Então Abraão tinha esse entendimento de quem Deus é. E pelo fato da identidade dele estar firme em quem Deus é, e a identidade de Deus estar firme em quem Abraão foi escolhido para ser, acabou. Ele entendia quem Deus é, entendia o seu papel, acabou. Minha fé está em Deus. Já era, bora seguir. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque, nossa, amarrou seu filho Isaque, misericórdia, e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho, meu Deus. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Na hora ele responde, eis-me aqui, respondeu ele. Versículo 12. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, o seu único filho. E aí você vê. Agora o negócio já ficou mais tranquilo. Porque Deus apareceu e já resolveu a situação e já se apresentou. Mas assim, olha tudo que aconteceu até chegar aí. Agora, olha isso aqui e vê Jesus. Como assim? Deus não foi poupado. Deus não teve alguém para poder falar: ó, guardas, parem. Devolvam meu filho. Não. Deus foi além. Deus viu o seu filho ser massacrado e voltar ao pó. Deus viu o seu filho totalmente esbagaçado para que se cumprisse o que ele disse. E foi do agrado de Deus. Para quê? Para que a gente pudesse ter vida em Cristo. Esse é o limite humano. Olha, tudo que você puder fazer, faça o melhor. Porque faça no seu limite. Porque acima do seu limite é onde Deus trabalha. Deus não vai fazer nada que você pode fazer. Tudo que você pode fazer, faça. Agora, o que você não consegue fazer, o que você não pode fazer, olha, pode ficar tranquilo, pode ficar em paz, pode ficar de boa. Sabe por quê? Porque o que você não puder fazer, o que você não conseguir fazer, é Ele quem vai fazer. Por você. Mas a sua parte, faça. Entendeu? Versículo 13. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres. Aí você vê, até então Abraão não tinha visto esse carneiro. Até então Abraão estava ali e não tinha carneiro nenhum. Mas aí que tá. O mesmo Deus que fez a fonte aparecer ali para Agar dar de beber pro seu filho, Ismael. É o mesmo Deus que fez Abraão olhar e ver um carneiro. Olha, Deus trabalha desse jeito. Deus faz você ver coisas que podia estar até ali, você nunca viu.
Mas é justamente a bênção dele sendo revelada. Só que você só vai ver as coisas não quando você acha, mas sim quando ele quiser. Sim, no tempo dele. Então, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres, num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Olha aqui essa questão, em lugar. Era para nós sermos sacrificados naquela cruz de Cristo. Mas o que é que o Senhor fez? No nosso lugar, o Senhor colocou seu filho, seu único filho, Cristo Jesus. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Olha que coisa linda. Olha que nome lindo. O Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor proverá. Olha que bênção. Versículo 15. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo. E aí você vê, quem é capaz de jurar por si mesmo? Deus. O próprio Deus falou, juro por mim mesmo. Declara quem? Declara o Senhor, o Criador. Declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Lembra? Lembra dessa promessa? Então, eu retomo essa promessa. Retoma essa promessa para você ver e entender que continua. A promessa não acabou, pelo contrário, é só o começo. Então, você terá descendentes como a estrela do céu e como a areia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que forem inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados. Porque você me obedeceu. Olha, Deus de novo lembrando quem ele é, lembrando quem Abraão é e lembrando da promessa. Olha, Deus de novo trazendo a consciência a Abraão. Por isso que é tão importante a gente sempre estar lembrando de quem Deus é. A gente sempre está lembrando e fazendo questão de todos os dias buscar a presença dele. É isso que a gente está fazendo aqui para honrar e glória nosso Senhor Cristo. Porque a promessa de Deus já foi dada. Mas se a gente lembrar, a gente vive em paz. Mas se a gente não lembrar, não tem problema. A gente vai se quebrar. A gente vai se machucar. A gente vai perder tempo. Se você não quer perder tempo, se você não quer se quebrar, se você não quer perder sua vida, lembra da promessa de Deus. Porque você vai ficar tranquilo. Por quê? Porque é Ele quem garante. Vamos continuar. Versículo 19. Então voltou Abraão e seus servos Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. E aqui no caso é genealogia, né? Os filhos de Naor. Passaram algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor. E aí tem uma genealogia bem interessante que a gente vai pular, né? Para honrar e glória de Jesus Cristo. E vamos já para capítulo 23, graças a Deus, que é o penúltimo de hoje, graças a Deus. A morte de Sara, né? Infelizmente Sara, né, veio a voltar ao pó. Mas tudo dentro de um propósito. O Senhor é soberano todo o tempo. Sara viveu 127 anos. Olha que bênção. 127 anos. Olha que maravilha. É o tempo que eu quero viver aí. Para honra e glória de nosso Jesus Cristo. Mas só deixando uma coisa clara. Deus estabelece o seu tempo de vida, o meu tempo de vida. Não, é impossível a gente ir um segundo antes ou um segundo depois do tempo que ele estabeleceu. Então, assim... Mas vamos seguir. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebron. Olha, Hebron é um lugar maravilhoso. Hebron é um monte onde Davi foi ungido. Hebron é um monte onde teve aquela questão teve a reconquista a reconquista ali daquela região. Teve outras coisas que aconteceram em Hebron. Mas assim, ali o Senhor sempre fez presente. Inclusive, né, a cidade dos reis, ali onde vários reis eles voltaram, né, voltaram ao pó. É um lugar lembrado na lei do Senhor. E se Deus quiser, para honra e glória de nossas crises, nós vamos ver isso no contexto. Mas lembra disso. Ela, né, em Kiriat Arba, que é Hebron, em Canaã, e Abraão foi lamentar e chorar por ela. Ela faleceu ali. Depois Abraão deixou ali o corpo de sua mulher
e foi falar com os hititas. Versículo 4. Sou apenas um estrangeiro entre vocês. Ceda-me alguma propriedade para a sepultura, para que eu tenha onde enterrar, né? Aí ele falou lá que ele tem onde enterrar a esposa dele. Versículo 5. Responderam os hititas a Abraão. Ouçam-nos, Senhor. O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Olha que maravilha. As pessoas que estavam ali reconheciam que ele era uma bênção ali, que era, né, um príncipe de Deus, né? Enterre a sua esposa nas nossas sepulturas e na que lhe parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder a sepultura para que enterre a sua mulher. Versículo 7. Abraão levantou-se e curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes: já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Macpela, que ele pertence e se encontra na divisão do seu campo. Peçam-lhe que cedam a mim, pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para sepultar entre vocês. E Efron, o hitita, estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Não, meu senhor, ouça-me, eu lhe cedo o campo e também a caverna que nela está. Cedo-os na presença do meu povo, sepulte a sua mulher. E aí você vê como a nossa vida ela é. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Olha, você talvez nunca nem saiba, mas o que tem de gente que te vê o tempo inteiro. Isso pode ser um testemunho para que essas pessoas cheguem a Deus e vão para o céu, ou pode ser um testemunho do oposto. Então, assim, Abraão aí estava vendo o testemunho que ele tinha. Homem de Deus, filho do Senhor, príncipe de Deus, olha que bênção. Então, assim, as pessoas tinham um coração voltados a ajudar, a abençoar, a fazer o que podia por ele. Ajudar de qualquer maneira. Versículo 12. Novamente Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Efron, sendo ouvido por todos, ouça-me, por favor, pagarei o preço do campo, aceite-o para que eu possa sepultar a minha mulher. Versículo 14. Efron respondeu a Abraão, ouça-me, meu senhor, aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua mulher. Abraão concordou com Efron e pesou-lhes o valor por ele, estipulado diante dos hititas, 400 peças de ouro, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Ou seja, Abraão foi justo. Mesmo Abraão recebendo aquilo, Abraão foi lá e fez questão de pagar. Entende? Abraão teve justiça. Isso mostra, mais uma vez, em quem Abraão crê. Isso mostra, mais uma vez, quem é o Deus de Abraão. O Deus de Abraão não é o ouro. O Deus de Abraão não é a força. O Deus de Abraão não Não, o Deus de Abraão é a justiça. É o próprio Deus. Assim, o campo de Efron em Macpela, perto de Manre, o próprio campo, assim, entre o peso dos mercadores. Assim, o campo de Efron em Macpela, perto de Manre, o próprio campo com a caverna que nela há e todas as árvores dentro da divisa do campo foi transferido a Abraão como sua propriedade diante de todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou a sua mulher, Sara, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que se encontrava em Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna que nele há foram transferidos a Abraão pelos hititas como propriedade para sepultura. Interessante é que até hoje esse lugar existe. E até hoje, né, é de entendimento que ali Abraão sepultou sua esposa. E é histórico isso. Manteve, né, até hoje esse registro. E agora estamos no último capítulo de hoje para honra e glória do nosso Jesus Cristo, uma esposa para Isaac. Olha, esse capítulo aqui ele é muito, muito lindo, porque a gente vê a presença de Deus em todos os aspectos da vida. A gente vê a presença de Deus em negócios, a gente vê a presença de Deus no trabalho,
a gente vê a presença de Deus na família, a gente vê a presença de Deus na sociedade, a gente vê a presença de Deus em tudo. A gente vê a presença de Deus. Inclusive no relacionamento. Que na realidade, eu digo até assim, de uma forma mais... tomando até um pouco de cuidado, mas pelo que um pouco, né, que a lei do Senhor nos ensina, para honrar e glória ao nosso Jesus Cristo, é que nessa área de relacionamento, Deus é absurdo, é lindo, é fantástico. Porque assim, a lei do Senhor, a Bíblia, ela começa com a adoção. É Deus adotando Adão. E ela termina com a adoção. Nós sendo adotados por Deus para sermos seus filhos. Então, assim, ela é uma história muito grande de adoção. E claro, né? Deus fazendo uma família. E família é relacionamento, né? Homem, mulher, vida, né? Pessoas juntas, pessoas se juntando, pessoas se ajuntando. E assim, isso é lindo, porque o Senhor ele faz questão de estar presente nessa área. Deus ama pessoas juntas. Deus ama juntar pessoas. Deus ama fazer as duas coisas juntas. Deus ama isso. Deus ama juntar pessoas. Então, bota isso na cabeça, sabe? Se você tá solteiro hoje, eu falo pra você, se você tá solteiro e se você quer ter alguém, olha, ora a Deus, sabe? Pede a Deus pra te dar sabedoria, te ajudar, assim, né, nessa fase de solteiro que não é fácil, é horrível, é muito ruim. Eu falo isso porque eu passei por isso. Mas para honra e glória do nosso Jesus Cristo, orando muito, jejuando também, orando e jejuando, jejuando e orando, por graça e misericórdia do Senhor, o Senhor se fez e se faz presente. E é o conselho que a lei do Senhor nos dá, sabe? E vamos aqui. Versículo 24, ou capítulo 24, versículo 1. Abraão já era velho, de idade bem avançada. E o Senhor em tudo o abençoara. Olha que coisa linda. Abraão já era velho, de idade avançada, mas o Senhor em tudo o abençoara. Olha, quando a pessoa resolve andar com Deus, isso acontece. Como assim? Deus, ele abençoa a pessoa. Porque antes da pessoa chegar a ter uma dificuldade, que de fato seria dificuldade e tal, Deus vai lá e resolve. E tudo que ele tem como dificuldade, na realidade não é dificuldade, mas é uma possibilidade que Deus dá da pessoa crescer, da pessoa ter o seu coração trabalhado, da pessoa mudar quem ela é. Então, assim, em tudo Deus o abençoara. Ou seja, Deus era soberano sobre a vida de Abraão. Deus era constante na vida de Abraão. Deus não ficava com Abraão só um dia ou outro, era todo dia. E Deus o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era responsável por tudo que tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor. Isso aqui era um hábito comum. A pessoa botava a mão debaixo da coxa do outro e jurava pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. E aí você vê, ele não tinha condição de ir até o local para buscar uma esposa para Isaac. Ele não tinha condição, né, por idade, por saúde, por tudo mais. Mas ele confiou essa missão em alguém que ele tinha confiança, alguém de alta confiança dele. Só que o mais importante não é nem isso. O mais importante, sabe o que é? É que ele cria em Deus. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a essa terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Olha aqui a resposta. Cuidado, disse Abraão. Não deixe o meu filho voltar para lá. Por quê? Porque essa é a terra que Deus me deu. Essa é a terra que Deus nos deu. Essa é a terra que Deus tem como promessa. Versículo 7. O Senhor, Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo diante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Ou seja, não é para a gente ir para lá. Não é para vocês morarem lá, né? Meu filho, a esposa e tal. Mas é para morar aqui, é para vir para cá.
Porque é aqui que Deus estabeleceu. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Pronto. O servo partiu. Com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor, partiu para a Mesopotâmia. No caso, aquela região lá de Ur dos Caldeus, toda aquela terra lá, onde Abraão veio, onde os pais de Abraão, né, vieram. Ur dos Caldeus, Arã, aquele pedaço de terra. Em direção à cidade onde Naor tinha morado. Naor, no caso, era o pai de Abraão. Ao cair da tarde, na verdade, Naor era o irmão de Abraão. Ao cair da tarde, o pai de Abraão era Lameque, não. O pai de Abraão era... Ó, na live de anteontem a gente leu a genealogia, né? Para honra e glória de Jesus Cristo. Então, volta aí umas 2 lives e a gente dá uma lida. Aí você vê a importância de ler genealogia, né? Hoje a gente pulou uma, mas Jesus é bom. Mas tem na genealogia. E é exatamente isso aqui mesmo. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade de Naor, onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dai-me nesse dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado dessa fonte, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o cântaro e dê-me de beber. E ela me responder, beba, também darei água aos teus camelos. Seja essa que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Versículo 15. Antes que ele terminasse de orar. Você vê, não foi no outro dia, não foi no outro ano, não foi no outro mês, não. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca. Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Aí, Naor é irmão de Abraão. Aí, tá vendo que bênção? Naor é irmão de Abraão. Naor é irmão de Abraão. Trazendo no ombro o seu cântaro, a jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte e encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que ele deu de beber, disse: Tirarei a água também para os seus camelos até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas, 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou: De quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa do seu pai para que eu e meus companheiros passemos a noite. Sou filha de Betuel, o filho de Milca. O filho de Milca deu a Naor. O filho que Milca deu a Naor. Respondeu ela. E acrescentou: Temos bastante palha e ferragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e a sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos seus parentes, até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para casa e contou a família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem. Olha, presta atenção nesse cara aqui. Labão. Eu acho que o próprio nome dele já apresenta quem ele é. Presta atenção em Labão aqui. Depois a história, né, vai chegar nele de novo.
Mas presta atenção em Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço de sua irmã. E ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte, ao lado dos camelos. E disse: Venha, bendito seja o Senhor. Por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Versículo 32. Assim o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados. Deram palha e ferragem aos camelos, e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois que trouxeram comida, mas ele disse: Não comerei enquanto não disser o que tenho a dizer. Disse Labão: Então fale. Versículo 34. Agora vai repetir toda a história. Mas glória a Deus, vamos lá. E ele disse: Sou servo de Abraão. A gente sabe, né? Só abrindo um parêntese, toda vez, né, para honra e glória aos Senhor Cristo, que o Senhor ele tá aqui, né, mostrando. O Senhor ele faz questão de mostrar realmente o que é. Deus ele não quis omitir determinadas coisas, ou quis encurtar outras, ou quis melhorar outras. Não, Deus ele mostra o que é. A palavra é viva, a Bíblia é real. Vamos lá, vamos voltar ao texto. Versículo 34. E ele disse: Sou servo de Abraão. O Senhor o abençoou muito e ele se tornou muito rico. Ele se tornou muito rico. Deu-lhes ovelhas e bois, pratas e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. E Sara, mulher do meu senhor, na velhice deu-lhe um filho, que é o herdeiro de tudo o que Abraão possui. E o meu senhor fez-me jurar, dizendo: Você não buscará uma mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá a família do meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para o meu filho. Então eu perguntei ao meu senhor: E se a mulher não quiser me acompanhar? Ele respondeu: O Senhor a quem tenho servido enviará seu anjo com você e coroará de êxito a sua missão, para que você traga para o meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família do meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento, se eles se recusarem a entregá-lo a você. Só então você estará livre do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse: Ó Senhor, o Deus do meu senhor Abraão. Só abrindo um parênteses aqui. Você vê, o servo de Abraão trabalhava para Abraão. E Abraão trabalhava para quem? Abraão trabalhava para Deus. Que coisa linda, né? E é isso, a realidade é essa, viu? Não existe todo rei, pelo menos todo rei que foi um bom rei, trabalhou para Deus. O rei, ele trabalha para Deus. O rei, na realidade, ele não é nada mais nada menos do que um servo de Deus. Só isso. Não há diferença nenhuma. A diferença é que sob esse rei há uma responsabilidade de cuidar de outras pessoas. Não apenas os que estão ali debaixo, né, da sua família, mas muito além. Mas só essa é a diferença. Ou seja, o servo trabalhava para Abraão e Abraão trabalhava para Deus. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares dar êxito à missão que fui incumbido, aqui estou em pé diante dessa fonte. Se uma moça vier tirar água e eu lhe disser: Por favor, dê-me de beber um pouco do seu cântaro, e ela me responder: Bebe, também darei água aos seus camelos. Seja essa que o Senhor escolheu para o filho do meu senhor. Antes de terminar de orar em meu coração, aí você vê, antes de terminar de orar, onde? Em meu coração. Ele não orou falando, ele orou no coração. Orou em silêncio. Antes de terminar de orar em meu coração, surgiu Rebeca, com o cântaro no ombro. Dirigiu-se à fonte e tirou água. E eu lhe disse: Por favor, dê-me de beber. Bora lá, né? Vamos ver se vai ser ela. Por favor, dê-me de beber. Ela se apressou e tirou o cântaro dos ombros e disse: Bebe, também darei água aos seus camelos e beber. E camelos, eu bebi. E ela deu de beber também aos camelos. Depois lhe perguntei: De quem você é filha? Ela me respondeu: De Betuel, filho de Naor e Milca.
Então coloquei o pendente em seu nariz e as pulseiras em seus braços. E curvei minha adoração ao Senhor. Bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar o filho dele, a neta do irmão do meu senhor. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade a meu senhor, digam-me. E se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. E aí, que coisa linda, né? A gente já vê aqui na perícope o casamento de Isaac e Rebeca. Olha que coisa linda, né? Ou seja, deu bom, deu certo, graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 50. Labão e Betuel responderam: Isso vem do Senhor. Nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu-lhes presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse: Deixe-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe lhe responderam: Deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse: Não me detenham, agora que o Senhor coroou de êxito minha missão. Vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Então lhe disseram: Vamos chamar a jovem e ver o que ela disse. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: Você quer ir com estes homens? Ela respondeu: Sim, quero, respondeu ela. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que a acompanhavam. E abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: Que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e sua serva se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu levando Rebeca. Isaac tinha voltado de Beer-lahai, pois habitava no Negueb. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo, e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara. Fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, terminamos aqui, graças a Deus, o dia 6 de 365 dias com o Senhor. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, se inscreve aqui para você receber amanhã a notificação de amanhã, né? Do dia 7, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, se Deus quiser. Curte aqui para chegar em mais pessoas, o evangelho continuar passando, porque assim, o evangelho é sobre mim até chegar em mim. Daí ele chegou em mim, já não é mais sobre mim, mas é sobre o outro. Então assim, vamos continuar levando Cristo ao mundo para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. E é isso. Let's bora que Deus é bom, que importa. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Se inscreve, curte aqui para chegar em mais gente e é isso. Let's bora que Deus é bom, que importa. Glória a Deus. Amém.